Coração de Velho, conto de Mário de Alencar. Salles assistiu ao passamento da mulher com os olhos limpos, sem outra comoção exterior que a de um espetáculo desagradável. Ao começar a derradeira agonia, tinham ido chamá-lo na sala de visitas. Veio sem pressa, parou ao pé da cama, deixou-se ficar como estranho a tudo, menos a dor dos filhos, um rapaz e uma moça, que choravam e exclamavam de joelhos, debruçados à borda do leito. Cessada a agonia, compuseram o rosto da morta. Salles pôs os olhos nela alguns instantes, apertou com força o filho e a filha ao peito, recebeu passivamente o abraço das senhoras que ali assistiam e voltou à sala. Sentou-se na mesma cadeira de balanço a que tinham ido buscá-lo e em que pernoitara as 2 últimas noites da moléstia da mulher. Depois de acender um charuto, aquietou-se, esperando que amanhecesse para providenciar sobre o enterro. Como aquela morte era esperada desde muito, Salles já tinha à mão, numa gaveta da secretária, o dinheiro para as despesas. Entregou-o horas depois a um parente que se incumbiu da diligência e permaneceu naquela postura calado até começarem os aprestos da câmara mortuária. Retirou-se então para a sala de jantar e ali recebia os pêsames dos que iam chegando. Erguia-se, retribuía o abraço, sem mais palavra que a de um agradecimento sumido. Se não tinha pesar expansivo, também a sua atitude não destoava da situação. Era recolhida e grave. Podiam notar-lhe os estranhos a serenidade da fisionomia. Os amigos e parentes ou não reparavam na expressão do seu pesar, ou advertiam que não era de esperar outra coisa naquele transe. Todos lhe conheciam um ânimo áspero, o tom secarrão das palavras e do semblante. Para os mais íntimos, não ficava escondida a sua bondade. Sentiam-na frequentemente, mas externava-se ela de tal jeito que aparentava indiferença e insensibilidade. O mesmo sorriso nele tinha à primeira vista o ar de carranca e os gracejos que gostava de fazer mais semelhavam ralhos. A sua familiaridade requeria iniciação e costume para ser entendida e estimada, sobretudo nos últimos anos, quando a velhice e os aborrecimentos da vida foram agravando o humor nativo. Impressionava particularmente o seu teor doméstico, que é o espelho fiel da esposa. Chefe de família pontual, mantinha sem desvios o conforto e o passadio da casa. Não faltava aos seus deveres de presença, mas era rude no trato mais do que com a gente de fora. E essa rudeza piorava à medida que o sentimento devia pedir-lhe brandura pela enfermidade da mulher. A enfermidade prolongou-se por anos, sem agravação e sem pausa, mas com um efeito peculiar às longas moléstias crônicas de mutação da natureza no aspecto, nas tendências e nos hábitos pessoais. Nada encasseava a enferma em medicina e em satisfação dos seus caprichos mórbidos, e por parte dos filhos em carinho. Mas a impaciência de Salles chegou ao extremo. Ele já não podia dominar os impulsos de irritação que, no aparecer dos amigos, tinha por causa a ineficácia do tratamento da mulher, mas que, na opinião dos demais, resultava na própria presença da mulher. Evitava-a quase que não lhe dirigia a palavra, e respondia-lhe de através, breve e desabrido. Ela percebia-o, queixava-se e era pior. Acabou-o conformando-se, afinal resignada, porque a não ser o carinho e a delicadeza do marido, tudo mais ela tinha para contentar as veleidades e necessidades de enferma. Na verdade, não era aprazível a companhia dela. Não havia excentricidade molesta que lhe não ocorresse e ela não praticasse caprichosamente. E quanto mais queriam dissuadi-la, tanto maior era a sua pertinácia.
A seus cacoetes e caprichos obedeciam os filhos, penalizados pelo que lhes custavam em paciência ou aborrecimento, ou vexados quando assistiam estranhos, e nessas ocasiões procuravam atenuá-las com disfarce. Salles é que não disfarçava nunca o seu vexame. Se não estava em veia de indiferença, rompia em comentário rude e expressão oblíqua, ainda mais pejorativa, e com um ela ou esta senhora, ditos em presença da mulher, expandia mais desdém do que um desaforo direto. Durou anos essa situação, e assim, ao agravar-se desenganadamente a doença, a expectativa de todos era o alívio que traria aquela morte, para a enferma e para o marido. A atitude de Salles no transe não dava, pois, que estranhar a ninguém, e apenas impressionava pela sua gravidade silenciosa, porventura triste. O que surpreendeu e espantou, e ninguém explicava, foi o sentimento de Salles no dia imediato ao do enterro e pelo resto da vida. Tinha, como os outros, dormido longas horas depois da vigília de noites consecutivas. Levantado e banhado, entrou a percorrer a casa como um sonâmbulo, tendo uma expressão de olhar a um tempo indagador e distante. Parecia ir-se compenetrando da realidade que o surpreendia a espaços de improviso. Era como se lhe faltasse aqui e ali o chão diante dos pés, e ele sustivesse a marcha, indeciso entre o retroceder e o deixar-se cair abandonadamente. Demorava-se mais no quarto da morta, já desguarnecido da cama e dos últimos vestígios da enferma. Os vivos apressam-se em apagar os restos da morte. Era agora um quarto apenas desocupado. As cabides sem roupa, o lavatório sem água. Nenhum já dos muitos frascos de remédio, e sobre a cômoda e a mesa não mais aqueles objetos de uso cotidiano. Aparentemente tinha mudado tudo. Não se diria que na antevéspera ainda tivesse pousado ali o corpo dela, que ela houvesse ocupado tantos anos aquele aposento. Mas na parede, próximo à cabeceira da cama ausente, pendiam ainda alguns quadros, alguns de santos, os retratos dos filhos pequeninos e o do marido. Salles deteve-se a olhá-lo e a rever-se naquela figura antiga de moço. Depois de uma contemplação muito longa, em que o pensamento abstrato tinha a maior parte, sentou-se junto à mesa de escrivaninha, móvel de velho modelo e muito usado. Lembrou-lhe que fora um presente seu à mulher. Examinou-a lentamente, indo em espírito até a data, e ficou de olhos parados, a cabeça às mãos e os cotovelos sobre a mesa. Os filhos acharam-no ali em total absorção. Salles pediu as chaves das gavetas e começou, em companhia dos filhos, a pesquisar os objetos. Em contraste com eles que choravam, Salles conservava no semblante o ar de abstração. Os objetos eram, entre coisas de pouco preço guardadas por amor do hábito, joias ou pequenas lembranças, cartas, retratos de família, alguns de daguerreótipo. Entre estes, um da morta, que representava a moça e recém-casada. Salles alvoroçou-se com o achado e, indiferente aos outros objetos e papéis que os filhos iam revolvendo das gavetas, conservava o retrato nas mãos e fitava-o numa concentração profunda. Em torno dele tinha-se desvanecido a atualidade. Não via os filhos, parecia não ter consciência da sua própria condição presente. O espírito remontava um passado de 40 anos e recapitulava os meses e os dias e impressões e imagens apagadas, desfeitas no decurso do tempo. As que tinham prevalecido nos anos recentes apagavam-se agora, moléstias, vexames, incompatibilidade de gostos, irritações, a mesma figura da enferma, nada lhe ficava mais na retina e na lembrança, reocupadas totalmente por aquele daguerreótipo.
em que os seus olhos pareciam espelhar-se e configurar a vida. Achou assim e recompôs a sua verdadeira realidade, da qual os últimos anos, como um parênteses inoportuno, eram de súbito riscados. Houve um momento em que Salles já não pôde conter a emoção e chorou num pranto convulso, estertorado, exclamativo, em que se desatava com ímpeto um sentimento represo e acumulado. Os filhos olhavam-no surpreendidos daquele choro tardio e não entendiam a diversidade das impressões, porque a imagem do daguerreótipo, posto que da mãe, era de um tempo anterior ao sentimento deles. A imagem que amavam e choravam era outra, a da mãe doente, a qual não se gravava em fotografia, mas lhes perdurava na memória. Daí o desencontro das mágoas e o espanto deles, sem lágrimas, ante as lágrimas do pai. Era o mesmo objeto do sentimento, mas lembrado e visto em fases diferentes, por olhos diversos. Outra diferença é que na dor dos filhos não havia travo de arrependimento que a agravasse. Tinham amado e servido a mãe com devoção contínua. A consciência de haverem feito o que deveram e puderam, e a certeza de que a moléstia fora incurável, suavizaram-lhe o desgosto. Tinham-se resignado gradualmente à ideia de vê-la morrer, e até a morte lhes parecera desejável como alívio para ela e para eles. A saudade era-lhes, pois, antes um sentimento de repouso que de tortura. Em Salles misturava-se um remorso. Não era bem remorso, era outra coisa e até contrária. Havia na consciência e na memória dele uma solução de continuidade. Em presença da enferma tinha-se-lhe aos poucos apagado a imagem anterior da mulher amada. A irritação do humor e o aborrecimento constante determinado pelos cacoetes da moléstia apressaram a obra do tempo. Subtraída pela morte a figura desagradável e recente que lhe ocupara a retina, o seu esforço de visão mental retrospectiva já não recompunha as feições últimas e superficiais. O que vinha surgindo era a impressão profunda gravada e apenas adormecida, a imagem da mulher moça casada ao seu coração e à sua existência, imagem indecisa ao princípio, mas súbito refeita integralmente por aquele daguerreótipo. A sensação foi de a ter dado um salto no tempo. Faltava a acomodação dos extremos entre aquela vida e esta morte. Não havia pontos de transição e de apoio à habituação do sentimento. O velho marido via-se como um viúvo da esposa recente e sentia renascer o pleno ardor da mocidade, sem desilusão, porque era toda mental. Em consciência, ele não tinha vivido os anos de permeio entre o início da enfermidade da mulher e a morte desta. Ele não envelhecera, nem ela mudara do que lhe aparecia no daguerreótipo. A única realidade era a morte dela, que assumia agora o aspecto de um repentino desaparecimento e a horrível sensação de um vácuo. E Salles, como um ressurgido, espantado do que não via e não tinha, em ânsia aguda de reaver o passado. O mais não lhe importava, nem existia. Por não compreendê-lo, a esse imprevisto sofrimento, explicavam-no pelo remorso. Era a explicação mais fácil e a mais aprazível aos outros, e foi alguns meses assunto de conversa dos parentes e conhecidos. Mas perdurando o sentimento agudo mais do que pedia e consentia a curiosidade alheia, já não pareceu bastante atribuí-lo ao remorso. Concluíram que era manifestação mórbida, era amolecimento cerebral, e ficaram contentes os que não podiam crer nessa extraordinária e tamanha saudade. A Salles era indiferente o que penassem os outros. Nem atentava na impressão que iam deixando com os seus modos e as suas ideias extemporâneas. Vivia todo absorto na sua pena,
cultivada quase que a capricho. Do daguerrótipo, mandaram fazer uma ampliação colorida e tinha na parede do quarto da cama. Na mesa de cabeceira ficava a pousada original e na medalha do relógio trazia uma miniatura. Necessidade imperiosa dos olhos que não se fartavam da contemplação da querida, ou porventura mera imitação do costume de todos os namorados, aqueles retratos reproduzidos ainda não eram suficientes para o seu desejo saudoso. Falava-lhe o passado, a imaginação em todos os pormenores e acidentes distintos, e ele precisava recompô-los e reavivá-los. Um dia, deu consigo em frente a um prédio antigo, em arrebalde distante. Era a chácara que o sogro habitava quando ele, quando estudante, conhecera e namorara Amélia. Aí fora noivo e realizara o seu casamento. Guiava-o como um sonâmbulo por instinto. Havia 30 anos que não revia aqueles sítios. Não lhe foi, porém, difícil identificar o prédio, apesar de muita alteração nos arredores, edifícios que antes não haviam na vizinhança, e o calçamento da velha rua, em suma o ar novo da cidade espraiada até o bairro que, no seu tempo, tinha a aparência campestre de subúrbio. A chácara conservava-se e a casa era ainda a mesma casa, grande e forte, assentada sobre a eminência do terreno entre mangueiras frondosas. Salles passou e repassou vagarosamente, espiando e observando tudo através do gradil. Passavam e repassavam as lembranças revividas. O seu olhar ampliava-se e circunscrevia o tempo. Repetiam-se os episódios de namoro. Reviu a moça que o esperava à tarde, quando ele ensaiava os seus passeios de curioso do amor. Não cortejava a princípio, olhavam-se, e veio o primeiro sorriso, o primeiro cumprimento, a primeira palavra balbuciada. Surgiu então um amigo providencial que promovera a apresentação, e dias depois ele começou as suas visitas. Com que alvoroço subir aquela rampa na tarde do pedido. Amélia estava de branco, esperava-o na janela do sobrado, na última esquerda. Salles reviu exatamente a figura da moça, que lhe sorria. Abriu o portão, transpôs a rampa até a esplanada fronteira à casa, bateu palmas. Ouviu vozes de homem, choques de bolas de bilhar na frente da sala, tal qual como no outro tempo. Um dos homens, segurando um taco, assomou à janela. Quem é? Deparando com a figura de Salles, desconhecida, mas acatável, saiu ao jardim ao seu encontro. Salles ficou um instante perplexo. É o dono da casa? Sim, senhor. O que deseja? Queria me desculpar. Parecer estranho o meu procedimento, nem sei como lhe explico. Morei nesta casa há muitos anos, aqui fui feliz e sinto uma necessidade invencível de rever esta chácara. Permita-me o senhor que eu a percorra alguns momentos? Ao dono da casa figurou-se, na verdade, uma extravagância, mas sobresteve a negativa. Nessa tarde, fez os seus primeiros versos e escreveu-os chorando. Nunca se ensaiara em literatura, mesmo na idade em que a poesia parece ser língua universal. Salles ignorava as regras e os segredos da técnica, mas o sentimento supriu a ciência, o coração dava ritmo e excessos e deficiências da métrica ficariam desapercebidos e não seriam maiores que as costumadas liberdades dos poetas. Dos versos feitos, não tirou Salles vaidade, mas só contentamento de ter exprimido a sua voz interior. Era a oração escrita do seu culto, e só por isso gostou de mostrá-los a um amigo ou outro, que ele supunha amigo. Correu a novidade transmitida em malícia crescente, e não houve mais dúvida sobre o estado mental do viúvo. Nos poucos anos que viveu, a dor moral que o levantava em si mesmo diminuía-o no conceito dos outros. Os que mais lhe davam, e eram os parentes, sentiam compaixão por ele, mas compaixão exclui o apreço da amizade. Tal é a necessidade da contingência humana. Fora da compaixão, havia o comentário derrisório.
Qual é a fronteira do riso? Tudo lhe está dentro das linhas nessa região da galhofa, e infinita como nada. Um pobre velho gira é coisa vulgar e indiferente, mas a distinção pessoal é o sainete de uma caduquice. E assim o velho Salles, coberto do seu luto, fechado na saudade, fazia sorrir e rir, porque sabiam que ele chorava, e fazia versos de saudade da mulher morta. E ainda se afigurou a extravagância caduca, o seu derradeiro desejo de que lhe fechassem o esquifo os retratos dela. Fecharam-nos e esqueceram-no, sem haverem entendido aquele caso de mágoa, entretanto bem simples. Em Salles o coração não acompanhara a idade do corpo. Tinha hibernado longos anos sob o gelo da doença da mulher. Reassomando a atividade, abrochou como planta dos Alpes, e só refloriu em saudade, porque a terra em volta era estéril e fria para outras flores. Coração de velho, tinha a raiz e a energia na mocidade, que só ele podia reaviver em pensamento, e os outros ignoravam e não sentiriam jamais.